Olá, meus alunos, minhas alunas, vamos começar mais uma super aula. Nessa aula nós iremos abordar o mercado de capitais. Atenção, aqui é mercado de capitais, não é mercado de crédito. Crédito é outra coisa. Tá certo? Gente, eu recebo vários e-mails e desse assunto aqui especificamente eu percebo que os alunos têm grande dificuldade para fixar o conteúdo. Mas uma coisa eu vou garantir para vocês. Nesta aula você vai aprender esse assunto, o mercado de capitais, e provavelmente você não irá mais errar esses assuntos, porque agora você vai aprender a estudar na fonte. Ok? Legal. Vamos lá, vamos explicar com calma o que vem a ser. Quando se fala assim, mercado de capitais, significa dizer o quê? Primeira coisa, o aluno tem que se concentrar nessa palavra aqui chamada de capitais. Capitais de quê? Capitais de empresas. Olha aí, ó, capital de empresas. Professor, nós temos vários tipos de empresas? Sim, nós temos vários tipos de empresas. Nós temos empresas limitadas. Nós temos empresas de sociedade limitadas, SA, não é isso? E assim por diante. Só que essas empresas aqui são as famosas SA, Companhia Sociedade Anônima. Então, capitais são empresas SA. Professor, qual que é a característica dessas SAs? É que o seu capital, olha só, social é dividido por ações. Professor, organiza esse quadro aí. Vou organizar. Vou apagar aqui, que eu já percebi que eu estou realmente precisando organizar esse quadro aqui. A gente vai organizar esse quadro agora. Então, mercado de capitais, né? Ok. Uma pequena introdução para vocês. Vamos com bastante calma. Uma aula que tem muitos exercícios. Uma aula que eu avalio que essa aula aqui dificilmente o examinador vai conseguir pegar alguma questão para vocês. Vamos colocar aqui esse cara aqui. Ok, surgir. Né? Ao clicar, vou pegar esse cara aqui, vamos mover ele. Pronto. Vamos lá, vamos organizar esse quadro aqui. Nós estávamos explicando mercado de capitais. O que significa essa palavra de capital aqui? Capital de quem? Ó, das empresas. Quais tipos de empresas? As sociedades anônimas. A sociedade anônima, ela vai ter o quê? Ó? Ela vai ter o seu capital social. Não é isso? O seu capital social está dividido por ações. Ok. Professor, nós temos outro tipo de empresa? Temos. Nós temos as empresas conhecidas como limitada. Professor, mas tudo bem, professor. A empresa limitada tem capital social? Tem. Possui o seu capital social. O seu capital social, que é o patrimônio da organização na limitada, ele é dividido por cotas. Opa! Então nós já temos aqui uma diferença, sim. No mercado de capitais, então, não há de se falar de cotas. Se na sua prova tiver cotas, você pode ter absoluta certeza que essa questão está errada. Mercado de capitais. Então, esse mercado de capitais, basicamente, irá girar ao entorno das ações. E essas ações aqui são chamados de valores mobiliários. Ó, valores mobiliários. São as ações aqui. Então está aqui, mercado de capitais. Ou seja, nós vamos estudar esse cara aqui. Professor, manda um papo reto para mim. Vou mandar um papo reto para você. Que número está escrito aqui? Estou perguntando, meu filho. Você está na frente, professor.
E aí, conseguiu? Tá beleza aí, beleza aí, Filipinho? Ok, né? Que número que é esse aqui, galera? Esse, da ponta do dedo, 80%. Pergunto para vocês sabem 80% das questões de prova desse assunto aonde são retiradas? Ixi, professor, que é isso? Gente, 80% das questões de provas que versam sobre esse assunto aqui são retiradas da Lei 6.404 de 76. Essa lei aqui, ela é de 15 de dezembro. 15 de dezembro, que coincidência, hein? 15 de dezembro, sem lero-lero, papo sério com vocês, sem pegadinha, sem nada. 15 de dezembro é o aniversário do professor do coração, que está se aproximando, hein? Exatamente, que está se aproximando, 15 de dezembro. Meu, professor, então está aqui, sim. Professor, eu não vou conseguir ler essa lei, professor. Essa lei eu tenho ela no meu computador. Essa lei tem 100 páginas, professor. Eu não vou conseguir fixar o conteúdo. Calma. Nós iremos estudar praticamente 2 capítulos somente. 2 capítulos que despencam nas provas de concurso. Nessa prova aqui, nesse assunto aqui, vocês vão aprender como o examinador trata esse assunto e com certeza você vai conseguir fazer todas as questões. Então vamos lá, galera. Quando você fala mercado de capitais, significa dizer que é o mercado de ações. Verdade, professor? Verdade. Mercado de ações, né? O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores imobiliários que tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar o seu processo de capitalização. Cara, meu Deus do céu! Papo reto com vocês. Nós vamos ver isso daqui, no próximo slide, ou daqui 2 slides. Mas é importante que você saiba o seguinte. Quais são os valores mobiliários? Vamos lá, professor? Sim. Vamos lá. Primeiro, ações. Segundo, debêntures. Terceiro, commercial papers. Quarto, os bônus, que pode ser bônus de subscrição, bônus de debêntures e assim por diante. Isso aqui são praticamente todos os valores mobiliários. E todos esses valores mobiliários, elas são emitidas pelas empresas que têm o capital no formato de SA. Então tá aqui, ó. Olha como você vai fechando o assunto, cara. Olha como você vai fazendo a integração, vai fazendo o que? O modelo mental. Assunto tranquilo, valores mobiliários. Vamos lá, caderninho para vocês aí, galera. Quais são? Ações, debêntures, comercial papers, né, que é chamado de notas promissórias, e os bônus. Professor, você vai explicar isso? Vou explicar no decorrer da aula. Em especial, vou fazer um destaque de ações e debêntures. Para o concurso do Banco do Brasil, acredito eu que deve ser o objeto das provas, desse assunto deve cair. Esse assunto deve cair no tocante a ações e debêntures. E vocês não vão errar porque a FCC vai fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V, ou como alguns alunos do mal, ou da brincadeira, fala assim, Fundação Copiar Colar, né? É constituído pelas bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. Ok. Professor, o senhor está falando. E eu gosto de estudar entendendo as coisas. Professor, eu gosto de estudar aprendendo um juízo de valor das coisas. Professor, eu gosto de estudar sabendo qual o motivo das coisas. O motivo das coisas.
Professor, nós temos basicamente dois tipos de empresas. As limitadas, não é isso? E nós temos as SA. Está aqui. Professor, tem empresas pequenas SA? Não tem. As SA são só as grandes. Professor, por qual motivo que uma empresa deixa de ser limitada e passa a ser SA? Né? Esse processo aqui é chamado de subscrição. Subscrição. Qual que é o motivo? Qual o motivo? Isso aqui, ele é fechado. Isso aqui é aberto. Fechado porque somente as pessoas que somente é fechado porque não há comercialização na bolsa de valores. Esse cara aqui há possibilidade. Nós vamos ver que a SA nós temos a capital aberto, capital fechado já. Mas qual que é o motivo, cara? Esse processo de abertura é chamado de IPO, que a gente vai estudar da hoje. O motivo é o seguinte: essa empresa aqui, vou colocar a empresa A, ela precisa, por exemplo, olha aqui, ela está precisando de 300 milhões de reais. Essa empresa aqui. Para quê, professor? Para seu mega plano de expansão, por exemplo. Ela não tem esse dinheiro em caixa. Os proprietários da organização não possuem 300 milhões para investir na empresa A. Mas e aí, professor? E aí eu falo para vocês. Tem duas formas dessa empresa se capitalizar, basicamente. Ou ela vai fazer empréstimos, não é isso? Nós sabemos que empréstimo, normalmente você procura um banco, ou ela pode fazer um tal de IPO, que nada mais é a abertura transformar numa SA, onde que nesse processo aqui ele vai pegar as cotas da empresa, não é isso? Vai pegar as cotas da empresa e essas cotas da empresa elas serão revertidas em ações e essas ações serão comercializadas, serão abertas. O segundo caminho, então, é isso aqui. Ela fazer uma abertura de capital. Só que essa empresa A não é qualquer empresa. É uma empresa certinha, uma empresa que tem uma rentabilidade, uma lucratividade bastante acima da média. Uma empresa que todo mundo quer colocar dinheiro nela. Por quê? Porque quando você divide o seu capital social por ações, as pessoas passam a ter direito dos dividendos, ou seja, dos lucros. Então ela vai fazer aqui um IPO. Ela vai fazer a abertura do seu capital, ele vai transformar as suas cotas em SA, nesse processo de subscrição, vai fazer uma abertura no capital, ela coloca, em vez de recorrer a bancos que está cobrando aí uma taxa anual aí, ó, de 20% ao ano dessa operação de crédito, né? Até 20% ao ano, pode ser até mais que 20%, ela faz lá um IPO, ela arrecada aí 50 milhões de reais, em ações, ela divide o seu capital, ela se torna um boom, não é isso? Uma empresa gigantesca, cresce, ou seja, para isso que serve o capital, para financiar esse tipo de aplicações. E essa empresa, quando ela passa a ser uma SA, ela faz parte do mercado de capitais. Então, um dos motivos é isso aqui. É esse aqui os motivos. A empresa passa a ter um outro padrão de gestão. Pronto, galera. Então é isso aí, vamos lá. Vamos continuar aqui. Essa aula aqui, o professor está bastante motivado. Preparei essa aula aqui com bastantes exercícios, porque eu tenho certeza que vocês irão compreender o assunto. Vamos embora! No mercado de capitais, os principais títulos negociados são os representados por capital de empresas, ou seja, as ações, ou de empréstimos tomados via mercado por empresas, debêntures conversíveis em ações, bônus e subscrições, commercial papers, que é as notas promissórias. Então tá aí, a gente já tinha falado isso para vocês. Então é o seguinte, no mercado de capitais, os títulos, o capital das empresas representantes, que são as ações, né, capital social, abertura do capital social, ou de empréstimos, ou seja, somente as empresas que são SA que podem
utilizar dessas linhas de crédito específicas. Atenção! Debêntures! Somente as SAs podem utilizar essa linha de crédito. Bônus de subscrição, que é o que? A subscrição inicial, a abertura do IPO e principalmente o comercial, papers, notas promissórias, são os principais títulos de empréstimos tomados pelas empresas SAs. É claro que vão ter características diferenciadas, né? Que permitem a circulação do capital para custear o desenvolvimento econômico. É aquela história que eu falei para vocês, galera. O cara está precisando de 300 milhões, ele não tem 300 milhões, o que ele faz? Ele vai lá e lança lá no mercado umas debêntures. Professor, você não explicou o tal de debêntures, professor? Eu vou explicar debêntures hoje ainda, calma. Tá? Eu vou explicar para vocês nessa aula. Então, ele pode fazer jus a esse tipo de operação, que tem um custo muito mais baixo, uma flexibilidade muito maior do que você recorrer lá ao mercado bancário, que de prática, onde faz esses empréstimos aí. Então, bacana, tá aí para vocês aí. Estão entendendo, já começando a entender alguns dos motivos de ser uma SA. O mercado de capitais abrange ainda as negociações dos direitos e recibos de subscrição em valores imobiliários, certificados de depósito, ações e demais derivativos autorizados pela negociação. Ou seja, esses caras aqui é o famoso chamado de bônus de subscrição. Bônus de subscrição. Professor, eu quero que o senhor me explique esse bônus de subscrição. Eu vou explicar para vocês agora. Aqui está, fazer a leitura da lei 6.404 de 76. A gente vai fazer a leitura disso aí. Mas antes de fazer a leitura, vou explicar para vocês o que vem a ser o tal do bônus de subscrição. Essa empresa A, lembra da empresa A? Professor, uso preto, professor, porque eu enxergo melhor. Professor, vai usar o preto. Sabe que o professor aqui faz de tudo, mas de tudo para que vocês fixem conteúdo aqui comigo. Então, essa empresa A, olha só. Essa empresa A, ela vai fazer a abertura de capital. Então, ela pegou lá, vamos supor aqui, ó, 1.000 ações, ok? A R$1 cada uma. R$1 cada uma. O capital social dessa empresa, então, é de quantos? R$1.000. Só que essa empresa é uma empresa muito conceituada, uma empresa que todo mundo quer ser dona dessa empresa. Então, conseguiu comercializar as 1.000 ações, olha só, por R$1,80. No total aqui, nós temos o que? R$1.800. Vamos contabilizar esse R$1.800 que a empresa conseguiu arrecadar no IPO dela. R$1.800, R$1.000 vai ser o valor das ações do capital social constituída pela organização. E esses R$800 é o chamado de bônus de subscrição. Sim. Professor, como é que o senhor tem facilidade de explicar isso? Porque o professor já estudou a contabilidade toda, de ponta a ponta, de trás para frente, de frente para trás, todas as operações, tudo. Eu estudei, submeti a esse tipo de estudo, inclusive para 2013. A meta pessoal do professor é gravar o curso de contabilidade para os concursos. Primeiro, eu quero gravar o curso de contabilidade geral, contabilidade para o setor público, para complementar o nosso super curso de administração financeira e orçamentária. E depois, eu quero gravar a contabilidade geral avançada e de cursos aí para a galera aí, concurseira do LAC Concurso, né? Vamos ver que a gente consegue cumprir essa meta pessoal nossa de fazer essas gravações. Galera, então é o seguinte, parou, se você está cansado aí, dá uma respirada, vai lá, toma uma água, faça o lanche, dá uma relaxada,
tá? Se você estiver cansado. Porque você não pode continuar assistindo o vídeo se você não estiver super antenado agora. Porque agora você vai começar a entender como é que pensa o examinador. Papo reto, papo reto. As questões da FCC, da Sesgran Rio e as questões do CESP sobre esse assunto são questões Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola dessa lei. Professor, você está doido, professor? Essa lei é enorme. Sim, essa lei é enorme, concordo com você. Só que é o seguinte, cara, tem alguns pedaços dessa lei que você tem que entender. Vamos aumentar essa letra aqui, que está pequenininha, né? Então o professor vai mandar aqui um Ctrl+T e vai clicar aqui nesse botão aqui. Vamos fazer a leitura agora da lei aqui. Então é o seguinte, professor, o que eu tenho que saber dessa lei? Você tem que saber o papo reto do artigo 1º até o artigo 12º. Tá? Essa lei aqui, gente, tem mais de 100 páginas, mas essas primeiras páginas aqui que se costumam cair. Vamos lá. Então a lei 6.404, de 15 de dezembro de 76. Na características e natureza da companhia da sociedade anônima. Olha só. Características das SA. A companhia é a mesma coisa do que SA. Companhia ou sociedade anônima. Sociedade anônima vem desse cara aqui, ó. O S de sociedade e o A de anônima. Professor, então eu posso chamar também de companhia? Pode. Se na minha prova tiver escrito companhia, se na sua prova tiver escrito companhia, você pode entender como sendo uma sociedade anônima. Terá capital dividido por ações. Está aqui uma grande diferença da sociedade anônima para uma empresa, para uma limitada, porque por limitada é dividido por cotas. E é de responsabilidade dos sócios ou acionistas, será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Objeto social. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrária à lei, a não à ordem pública e aos bons costumes. Eu já vi na prova caindo o seguinte: uma empresa sem fins lucrativos pode ser uma SA? Não, porque lá na lei das SAs fala que a empresa tem que ter fim lucrativo. Então marca texto, marca esse cara aí para vocês. Qualquer que seja o objeto da companhia, ok? O estatuto, né? Eu quero só dar uma olhada para vocês o que realmente cai, cara. Vamos aqui. Denominação, artigo 3º, é importante. A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões companhia ou sociedade anônima. Professor, como é que eu sei que empresa tal é ou não é uma SA? Banco do Brasil, SA. SA, sociedade anônima, não é isso? Ó? Expressas por extenso ou abreviadamente, mas vedada a utilização da primeira ao final. Ok. Nome do fundador, ok. Denominação, tá certo. Olha só. Companhia aberta e companhia fechada, né? A SA pode ser, então, uma SA aberta ou pode ser uma SA fechada. Professor, o que significa companhia aberta ou fechada? As duas companhias, o capital social delas são divididos por ações. Ok. A sociedade aberta, as ações são negociadas. As fechadas, o nome já diz, elas não são negociadas na Bolsa de Valores. Cai bastante, muito. Vamos ler mais. Olha só, então nós temos a companhia aberta e a companhia fechada. Olha o que diz o artigo 4º. Olha o que diz o artigo 4º. Para os efeitos desta lei, a companhia aberta ou fechada, conforme os valores mobiliários de sua emissão, estejam
ou não admitidos à negociação do mercado de valores mobiliários. A companhia aberta ou fechada, conforme os valores mobiliários de sua emissão, ou seja, conforme as suas ações, estejam admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Ok, não é isso que eu queria falar para você, né? Artigo 1º, parágrafo 1º, somente os valores mobiliários serão... Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. Galera, preste atenção. Este parágrafo 1º diz muita coisa. Somente os valores mobiliários. Onde você lê valores mobiliários, você tem que entender os títulos de valores mobiliários. Quais são os títulos de valores mobiliários que nós temos? Primeiro, ações. Segundo, debêntures. Terceiro, commercial papers. E o quarto, o quê? Bônus de subscrição. Né? Então, somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários. Ou seja, todas as companhias, todas elas são obrigatoriamente registradas na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM, podem ser negociados no mercado de valores mobiliários, ou seja, no mercado de capitais. Então, muito importante esse cara aí. Isso aqui foi dado uma redação em 2001. Bacana? Isso aqui cai. Artigo 2º, parágrafo 2º. Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro na Comissão de Valores. De novo, nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro nas comissões de valores. Ou seja, a empresa quer negociar debêntures, que é um título do valor mobiliário. Se ela quer negociar debêntures, então essas debêntures necessariamente, antes de ser negociadas no mercado primário, elas deverão ser registradas aonde? Na Comissão de Valores Mobiliários. Isso despenca na prova. Esse artigo 4º, galera, esse artigo 4º você tem que colocar aí, super importante. Escuta só, aguardem, olha o que eu vou aprontar com vocês aí. Parágrafo 3º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias segundo as espécies e classes dos valores mobiliários, por elas emitidos, negociados no mercado, e especificará as normas sobre as companhias abertas aplicáveis de cada categoria. Professor, bate uma real para mim. Vou bater. Cara, na boa. Você acredita que no seu concurso que você vai fazer, que o examinador tem coragem de fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V desse parágrafo aqui? Professor, lê o parágrafo aí que eu não prestei muita atenção. Vou ler, está aqui comigo. Parágrafo 3º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias segundo as espécies e classes dos valores mobiliários, por elas emitidos, negociados no mercado e especificará as normas sobre as companhias abertas aplicáveis a cada categoria. Então, escuta só. Espera aí. Então, olha só. Eu perguntei o quê? Eu perguntei para vocês se o examinador tem a coragem de cobrar o artigo 4º, parágrafo 3º, não é isso? Então é o seguinte, vamos lá. Vamos ler esse cara aqui. É isso mesmo, está aqui. Não é isso? Vamos lá. Então aqui nós paramos os slides exatamente nessa posição. Lei 6.404/76, não foi isso? Foi, né? Caixa Econômica CESP 2010. Preste atenção. O CESP não tem tanta tradição de ser um copia e cola. O copia e cola é uma tradição da Fundação Carlos Chagas.
Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos ler a questão que caiu no Banco do Brasil, do Caixa Econômica, CESP 2010. Em relação ao mercado de capitais e a atuação da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. A CVM pode estabelecer níveis diferenciados de classificação e de regulação entre companhias abertas, especificando as normas que lhes são aplicáveis segundo as espécies e as classes dos valores imobiliários por elas emitidos. Certo ou errado? Certo. Professor, não acredito, professor, eu fiz essa prova, professor, mas eu não tive nem noção de onde que o examinador retirou essa questão. Professor, juro para você, professor. Tá aí. Isso é vantagem competitiva. Então, o artigo 4º, anotem aí, leitura obrigatória. Qualquer dispositivo do artigo 4º, mesmo que você ache que não tem nenhuma importância para a sua prova, você quer passar no concurso público é assim que você tem que estudar para concurso público, você pontuar nas provas. Pode ser objeto de prova. Cara, se eu for explicar esse artigo aqui para você, eu vou demorar 2 horas. Porque aqui envolve muitas coisas. Muitas coisas. Só que o examinador, ele não vai fazer isso. Ele vai ser o Ctrl+C e o Ctrl+V. Professor, eu não acredito que está lá. Aqui, eu transcrevi. A Comissão de Valores Imobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias segundo as espécies e classes de valores imobiliários por elas emitidos, negociados no mercado e especificará as normas sobre as companhias abertas aplicáveis a cada categoria. Então tá aí. Tá aí. Provando para você, né, que esse artigo aqui é de suma importância, o artigo 4º, que pode ser objeto de sua prova. Com certeza aí, pode ser objeto de sua prova. Então o artigo 4º tem que se colocar aí, cara. Eu não posso perder ponto desse cara não. Lê por inteiro. Parágrafo 4º. O registro da companhia aberta para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se a companhia emissora, ok, isso aqui vocês vão dar uma lida, né, tá certo, terminado o prazo, cara, então você tem que ler o artigo 4º aí de ponta a ponta, mesmo que você achar aí que esse cara aí não possa cair na prova de vocês do concurso, mas eu tenho que preparar vocês para tudo, né, eu tenho que preparar vocês para tudo aí, então vocês têm que, aqui, como eu falei para vocês, eu peguei essa prova aqui, meu filho, eu peguei essa prova aqui, tá? Eu peguei essa prova aqui, peguei essa aula aqui, elaborei essa aula de uma forma na qual você fique realmente preparado, que o examinador pode tentar elaborar qualquer tipo de questão que você vai acertar essa questão na prova. Competição. Vocês vão ver no dia 13 lá, que é dia 13 de dezembro, com essas aulas exclusivas que nós gravamos aqui para o Banco do Brasil, cara, vocês perceberem aí que é papo reto, hein? Tá? Ó, o artigo 5º, a fixação será para o valor capital da... Cara, papo reto, o artigo 5º não é importante para vocês, porque a administração das SS aqui é importante lá para a contabilidade avançada, mas o artigo 4º é importante para vocês, hein? Artigo 4º da lei despenca na prova, né? Formação dos bens, avaliação, o 6º não é importante, o 7º não é, o 8º não é, tá certo? Não é importante, vamos lá. Eu quero chegar no 11º, o 9º não é, responsabilidades, agora, aí sim, agora o bicho pegou. Cara, essa lei tem 200 e cacetada de artigos. Você não vai ler todos eles. Você tem como obrigação fixar conteúdo, fazer a leitura de poucos artigos. O primeiro deles já mandei para você, vou bater real para vocês. Você vai ler aqui, ó, o artigo 4º, tá certo? Para vocês aí. O capítulo 3º das ações, porque é aqui que vai tratar de ação ordinária, ação preferencial. Aqui que costuma cair Ctrl+C, Ctrl+V desse texto aqui. E lá o artiguinho 52 das debêntures.
Pronto, esses 3 pontos somente que você deve ler, esses 3 pontos da lei é a fonte da elaboração de 80% das questões de concurso de provas sobre mercado de capitais, e você pode ter absoluta certeza, você pode ter a confiança que isso aqui é a questão certa na sua prova. Questão certa na sua prova. Vamos lá, das ações, vamos ler esse cara aqui. Artigo 11, olha só. O Estatuto fixará o número das ações em que se divide, o capital social que se estabelecerá, se as ações terão ou não valor nominal. A companhia com ações sem valor nominal, o Estatuto poderá criar mais ou umas classes preferenciais de acordo com o valor. Ok. O valor nominal, alterações. 12. Ó, do preço, tá vendo? Ó, artigo 3. Seção 12 vai falar do preço, ação com valor nominal, ação sem valor nominal, artigo 14. Aí o bicho pega. Artigo 15. Artigo 15. Então preste atenção aqui. Artiguinho 4 de ponta a ponta. Artiguinho 15 de ponta a ponta. As ações conforme a natureza dos direitos e vantagens que confiram aos titulares são ordinárias, preferenciais ou de fruição. Então, são quantas ações temos? Ordinárias, preferenciais ou de fruição. Ordinárias e preferenciais são as que mais caem. Mas se eu fosse elaborar a questão de prova, eu ia mandar esse cara aqui para vocês, ó. Fruição. Tá aí. Artiguinho 15º, cara, você não tem opção. Você não tem opção. Eu estou batendo uma real para vocês. O professor Luiz Antônio não precisa provar nada para ninguém. Bater uma real. Dificilmente você vai passar no concurso público se você não fizer umas boas leituras do artiguinho 15º. Cara, você vai vibrar na hora da prova. Vai vibrar porque as coisas vão se concretizar. O parágrafo 1º, ele vai explicar para vocês as ações ordinárias das companhias fechadas e as ações preferenciais das companhias abertas e fechadas poderão ser de uma ou mais classes. Ok, não falou nada. O número de ações preferenciais sem direito a voto estão sujeitas à restrição no exercício desse direito, não ultrapassar 50%. Ok, até aí não. Mas eu quero falar uma coisa para vocês antes que a gente continue a ler esses caras aqui. Preferenciais vem do verbo preferência. Você tem preferência, não é? Preferir, aliás, do verbo preferir. Preferenciais, você tem direito o quê? Ao lucro. O lucro. Ordinárias, você tem que vincular o poder de voto. Ordinárias, voto. Preferenciais, lucro. Quem é SA? Você tem milhões de pessoas que são dono dessa empresa, capital aberto, sociedade anônima. Por isso que é anônimo, você não sabe quem é o dono. São muitos. O comando dessa empresa, a diretoria, vai ser quem tem 50% mais uma ação ordinária. Direito de voto, direito de decisão. Então, a importância da ordinária significa dizer quem vai estar no comando dessa empresa. Quem está no comando? O grupo ou a pessoa que tenha 50% mais um do seu capital social de ações ordinárias. Você pode ter absoluta certeza que o examinador vai mandar ações preferenciais, só que você não vai cair nessa pegadinha. Não vai cair nessa pegadinha. É, professor, isso aí. Vamos continuar aqui no supercurso, né? Agora, o artigo 16 ele é importante demais. O artigo 16 ele vai falar das ações ordinárias. As ações ordinárias de companhia fechada poderão ser classes
diversas. Agora vamos voltar aqui. Vou explicar um pouquinho mais para você aqui. Vou colocar aqui um branco aqui. Olha só. Então você tem aqui ações, companhias abertas, não é isso? E você tem companhias, ó, fechadas. Não é isso? As companhias todas são SA. Só que a aberta, ela vai ter ação negociadas. E as fechadas, não negociadas. Ok? Para frente aqui. Ok. Direito de voto separado, preenchimento determinados, parágrafo único do estatuto. Ok. Ações preferenciais. Aliás, eu vou voltar lá na ordinária. Aliás, eu vou explicar preferencial, depois a gente volta na ordinária. As ações ou vantagens das ações preferenciais podem consistir. Agora que o bicho pega. As ações preferenciais, a lei diz o seguinte: em que essas ações podem ser preferenciais? Inciso 1º do artiguinho 17º. Prioridade na distribuição de dividendo fixo mínimo, ou seja, prioridade no recebimento dos lucros. Troque a palavra dividendo por lucro. 2. Prioridade no reembolso do capital com um prêmio ou sem ele. Ou, finalmente, a terceira preferência, na acumulação das preferências e vantagens que tratam inciso 1 e 2. Então está aí para vocês. Você pode ter absoluta certeza que o artiguinho 17, inciso 1, inciso 2, inciso 3, isso é importante. Por quê? Porque ele vai explicar em que tem essas preferências. E atenção, olha, isso está batido já. O examinador só está cobrando, ultimamente, o inciso 1. Só o inciso 1 que está caindo bastante. Você tem que ir para uma prova dessa blindado, cara. O cara pode cobrar o inciso 2 e o inciso 3? Claro que pode. Vamos pegar aqui das ações ordinárias. As ações ordinárias de companhias fechadas só poderão ter classes diversas em função de... Ok, não. Ok, isso aqui não quer dizer nada. Tá, vamos para o 18. Artiguinho 18. Olha aí, das preferências. É grande, cara, esse cara aqui. Dividendos. Vamos lá, o caput do 18. Ó, das vantagens e políticas, o estatuto pode assegurar. Regulação do estatuto, né? Da forma, as ações podem ser, olha só, nominativas. As ações devem ser nominativas. Professor da pegadinha de prova. As ações podem ser ao portador. Errado. Ao portador são aquelas ações que você fica na mão, não é isso? As ações devem ser nominativas, significa dizer que elas são registradas aonde? São registradas lá na CVM, eletrônica, não ao portador. Nós vamos fazer uma questão de prova que versa exatamente do artiguinho 20. Isso que eu acho importante o aluno estudar conosco, porque ele passa a ficar competitivo. Como, gente? Passa a ficar competitivo estudando na fonte da origem das questões de prova. Além das integrações, estatuto, certificados, emissão, né, requisitos. Ok, galera. Por enquanto é só para vocês aí, que eu estou passando para vocês aí. Mas é bom vocês saberem disso aí. Vamos voltar para a nossa aula aqui, os slides. Então nós fizemos a leitura da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76, a chamada Lei das SAs, que, lógico, você vai estudar mercado de capitais, cara, só existe mercado de capitais porque tem essa lei. Se não tivesse essa lei, não teria mercado de capitais. É vero, prof? É vero. Agora é o seguinte. Ativos privados de renda variável. Ou seja, renda variável é aquilo que você não sabe, a remuneração. Nós temos aqui, ó, ações, que podem ser ordinárias e preferenciais. Nós temos operações de ações, né, compra e venda.
operações em conta margem, clube de investimentos e fundos de investimento. Aí nós temos o quê? Ativos privados de renda variável, ou seja, as empresas colocam o seu mercado de capitais, os seus produtos nesses instrumentos aqui, e esses instrumentos vão variar o preço de acordo com o mercado. E nós temos os instrumentos de quê? Renda fixa. Privados, que não pertencem ao governo, os debêntures são debêntures conversíveis em ações, são ativos variáveis de renda fixa, né? Commercial papers, as notas promissórias, as letras de câmbio, letras imobiliárias, caderneta de poupança, certificado de depósito bancário e certificado de recibo de depósito bancário. O professor vai fazer uma pequena retificação aqui. Pronto, eu tirei poupanças aqui desse cara aqui, que essa poupança não é objeto dessa aula. Então aqui está. Professor, e quais são os títulos do setor público? Está aqui. Ativos públicos. Públicos de renda fixa. Bônus do Banco Central, BBC. Notas do Tesouro Nacional. Letras financeiras do Tesouro. Notas do Banco Central. Letras financeiras dos Tesouros Estaduais. E letras financeiras dos Tesouros Municipais. Somente lembrando para vocês, lá da aula do Banco Central, que esse sujeito aqui e esse outro sujeito aqui está em fase de extinção, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal não permitiu que o Banco Central emitisse mais títulos em nome do governo federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que agora somente quem pode emitir os títulos da dívida pública federal é o quê? É do Tesouro, se é Tesouro da STN, tá? Então tá aí para vocês esses títulos aí. Isso aqui eu coloquei somente para cumprir tabela, gente, tá? Agora vamos escrever aí, vamos estudar algumas coisas aqui, né? A subscrição de ações emitidas por companhia aberta se dá segundo a doutrina corrente no chamado mercado primário? Cara, você vai falar subscrição. O que é subscrição? A subscrição, então, ou chamado underwrite, é a colocação primária de ações. Ou seja, aqui é uma empresa, gente, ó, empresa A. Empresa 01, ela é uma SA. Se ela é uma SA, ela já tem capital aberto, não é isso? Essa empresa, ela quer emitir, ela quer se capitalizar, ela já está precisando, de dinheiro, tá certo? De dinheiro, ela quer se capitalizar e ela não quer emprestar esse dinheiro. Então ela vai abrir um novo lote de ações. São títulos do capital social. Então está aqui, novas. Essa nova inserção aqui é chamada de subscrição. Ou, para complicar a vida do concurseiro, operação de underwrite. Vai colocar. Então é o seguinte, esse aqui vai ser títulos, novas ações que serão comercializadas na Bolsa de Valores. A colocação primária. Ó, primária. A primeira vez, todas as ações para entrarem no mercado, elas são feitas o quê? A avaliação primária. Depois, as negociações de compra e venda desse mesmo título, porque pode fulano comprar uma ação, mas ele vender essa ação depois, se vendeu já faz parte do mercado secundário. Então vamos analisar de novo. A subscrição de ações emitidas por companhia aberta se dá segundo a doutrina corrente do chamado mercado primário. Absolutamente correta. Tudo que é pela primeira vez emitidas, sempre tem, a porta é o mercado primário. Professor, apaga esse negócio aí. Professor, está apagando. Vamos para a próxima questão. Né? As ações do Banco Amazônia S.A. são negociadas em Bolsa de Valores. Cara, se o cara já mandou aqui, são negociadas na Bolsa de Valores, significa dizer que esse cara aqui é uma companhia aberta
ou esse cara aqui é uma companhia fechada? Ora, se são negociadas, a resposta correta é a letra, aliás, ela é aberta. Vamos lá. As ações do Banco Amazonas S.A. são negociadas em bolsa de valores e podem ser adquiridas por qualquer investidor que participe desse mercado, o que caracteriza como uma sociedade anônima de capital fechado. Professor, eu não acredito, professor, que uma questão desse tamanho, o erro se concentra somente nessa palavra. Sim, professor, conserta essa palavra. É só você trocar o fechado por capital aberto. Bingo! Logo, a questão está o quê? Errada. Professor, eu estou conseguindo entender. É para entender, cara. Isso aqui, não sei se você percebeu, o professor está falando até um pouco mais devagar, pausadamente, para você realmente aí você fixe conteúdo e passe, cara. Nós queremos ter aí milhares de alunos aprovados nesse concurso aí do Banco do Brasil, com certeza. Queremos bater nosso recorde de aprovação, né? Quarta questão. No Brasil, é amplamente utilizada a prática de manter as ações ao portador, de modo a facilitar a negociação nas bolsas de valores. Lembra que eu li o texto da lei seca? Sim, está errado, tá? Porque no Brasil a lei 6.404 não permite, não tem previsão de ação ao portador. São ações o quê? Nominativas. Não é papel, é um registro eletrônico que fica custodiado numa CETIP da vida, negociado na Bolsa de Valores e são registrados na CVM. Então o erro está na palavra ao portador. E ao portador, gente, significa o papel, a cédula escrita. Essa cédula aqui não facilita a negociação, mas sim dificulta, porque tem que ter o quê? Tete a tete, tem que ir dinheiro e vir papel para cá. Então o erro está ao portador. Não é ao portador. Nós lemos isso na lei. Viu? Aí. Questão, isso. Vamos falar um pouco dos dealers. Né? Dealers. Professor, já falamos desse cara? Já falamos desse cara. Falamos aonde? Isso, na aula do banco. Isso, do Banco Central. O que são dealers? Gente, dealer. Vamos lá no Banco Central. Qual que é a responsabilidade do Banco Central? Basicamente duas, cara. A política monetária, não é isso? E a política cambial. E o Banco Central, no exercício das suas políticas, tem vários instrumentos, não é isso? Um dos instrumentos é o quê? É o redesconto, é o depósito compulsório, é a atuação do mercado de capitais através dos dealers, não é isso? Você vender e comprar títulos públicos, nós já vimos ali os principais papéis públicos que são comercializados, não é isso? Dealers, então é o seguinte, o Banco Central quer retirar dólar do mercado. Quer retirar. O Banco Central quer retirar dólar. Ele vai vender dólar ou ele vai comprar dólar? Ele vai comprar dólar. Ele compra dólar, pega o dólar, guarda lá no cofrinho do Banco Central. Não é isso? Ele reduziu a quantidade de dólar emitido. Só que o Banco Central não vai lá, Banco Central, comprar. O Banco Central tem um ajudante de ordens. O Banco Central tem um cara que faz isso para ele. O nome do cara que faz isso para ele, que vai lá comprar esse título, é chamado de dealers. Né? O professor quer ser certificado desse dealer? Quero, claro. Então, dealers são instituições financeiras legalmente credenciadas para atuar no mercado em nome do Banco Central. Rapaz, e a remuneração é boa, hein? Nesse sentido, vamos fazer uma questão aqui da Caixa Econômica CESP 2010. Os dealers são instituições financeiras escolhidas pelo Banco Central para fomentar a liquidez e a competitividade do mercado aberto de títulos públicos, aumentando a eficiência de suas operações, como consequências positivas para os preços dos títulos e para o perfil da dívida pública. Exatamente. Não tem nada de errado.
Ou seja, o comando dessa questão é um comando teórico, é um comando que você tem que estudar, é um comando que você tem que fixar esse conteúdo. Vamos fazer mais uma aqui, uma ação do Dealers, né? BASA, CESP 2010. O Banco Central, por meio dos dealers, realiza operações de compra e venda de moeda estrangeira. Certo ou errado? Sim. O Banco Central controla especialmente a política monetária e a política cambial. Se um determinado dia a taxa de câmbio estiver subindo além das expectativas oficiais. Então vamos colocar esse cara aqui. A taxa de câmbio está subindo. Tá certo? Aqui a taxa de câmbio. Ô, professor, escreve esse câmbio correto? Sim, claro. A taxa de câmbio. Aqui. Aí. Tá subindo? O Bacen poderá intervir? Sim. Comprando moeda estrangeira para fazer a taxa baixar e voltar aos níveis desejados pela autoridade. Ok. Galera, se a taxa de câmbio está subindo, eu pergunto para vocês. Está faltando dólar ou está sobrando dólar? Quando está faltando dólar, o preço do dólar sobe. Quando está sobrando dólar no mercado, a taxa do câmbio cai. Então está o quê? Faltando dólar. Faltando negativo. Se está faltando dólar, para você manter, você vai o quê? Você vai vender dólar. Você vai vender dólar para equilibrar. Se está faltando dólar, você vai o quê? Sobrando dólar, você vai comprar, você vai retirar de circulação o dólar para você manter. Ou seja, essa questão está errada somente na palavrinha poderá intervir comprando. Olha aqui. Não é comprando. Comprando é quando está sobrando dólar, não é isso? É o que? Vendendo dólar. Cara do céu, professor, que examinador do mal, professor. Coloca um texto lindo, maravilhoso desse e erra somente um pecado, só erra em um pequeno, só troca uma palavrinha, aqui é para você se preparar, cara, aqui não tem enganação não. Assim que o examinador cobre, tem gente, bastante gente aí querendo fazer concurso. Vamos falar um pouquinho de operações de mercado aberto, que é dos dealers, né? Então nós temos o Banco Central. O Banco Central, ele vai atuar no mercado através de duas frentes, não é isso? O Banco Central, ele vai pegar o título da dívida pública em especial e pode fazer um leilão aberto a todas as instituições financeiras interessadas. É claro que esse leilão aberto aqui, isso você tem que entender, você tem que saber o seguinte, que esse leilão aqui está a taxa Selic, a remuneração, né? A remuneração desses títulos que estão sendo leiloados está sobre a taxa Selic, né? Ou você tem um quê? Um leilão go round. Esse go round é mais rápido, tem mais agilidade, são ações pontuais. E essas ações pontuais de leilão go round são exclusivamente operadas pelos dealers. Especialmente operadas pelos dealers, né? Sendo assim, e outra coisa, tanto no leilão aberto como no go round, no leilão go round nós temos o quê? Atuação no mercado primário, né? Ok, e depois, através da inserção desses títulos e dessas intervenções, os brokers vão fazer a negociação no mercado secundário, mercado primário e mercado secundário ainda será objeto dessa aula um pouquinho mais para frente, ok? Então tá, vamos fazer uma outra questão agora, olha aí. Ah, professor, brincou, professor, que cai o tal do go round. Cara do céu, isso cai demais. Nos leilões informais go round, participam pessoas físicas e jurídicas não financeiras, além dos dealers? Errada, porque somente os dealers. Cara, isso aqui é tudo um estudo pragmático, tá? Estudo pragmático.
BB Cisne Rio 2010. As companhias de sociedade anônima podem ser classificadas como abertas ou fechadas. Lá, outra questão retirada da Lei 6.404. São classificadas como abertas. Quanto? Olha só, gente. Tanto as abertas quanto as fechadas é em relação ao seu capital social. Esse capital social, ela é representada por ações. A principal diferença entre elas é que as de capital aberta podem ser negociadas e as fechadas não podem. São classificadas como abertas quando seu passivo não é seu passivo. Não tem nada a ver com passivo. Passivo é uma obrigação. Seus principais ativos são ações de outras companhias, não. Negativo. Não tem nada a ver com seus principais ativos. Isso aqui é uma fórmula de investimento. Isso é absurdo. C. Sua estrutura de capital permite a entrada de sócios estrangeiros? E aí? Ou seja, sua estrutura permite a entrada de sócios estrangeiros? Ou seja, os estrangeiros podem comprar ações de empresas. Aí isso aqui está errado, porque isso aqui até pode, só que tem um desde. Esse desde está lá na Lei 6.404. Então está errado essa questão aqui. É uma questão bastante complexa, inclusive. Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores? Ou no mercado balcão? Exatamente, são negociadas na Bolsa de Valores ou no mercado balcão. Na Bolsa de Valores nós temos vários mercados, mercado futuro, mercado derivativo. Então olha só, lá na Bolsa de Valores, a Bolsa, nós temos vários mercados. Um dos mercados é o mercado balcão, nós temos o mercado balcão, mercado futuro, derivativos, mercado a termo e assim por diante. Nós não vamos estudar todos esses mercados porque seria já capital aberto avançado, né? Não é nosso... Então aqui a letra correta é a letra D. Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores. Professor, eu estou conseguindo entender? Cara, isso aqui é gostoso demais estudar, meu. Claro, sim, eu gosto, né? Nona questão. De acordo com a lei, olha aí, ó, de acordo com a lei 6.404, a questão foi retirada da onde? Da lei, aí. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e será classificada como aberta ou fechada. Aí, ó, esse cara aqui é o artigo 11, não é isso? É o artigo 11 da lei lá. Uma companhia aberta é quando? Os seus produtos, é quando? Aberta. Produtos são disponibilizados para negociação direta com seus clientes. Não tem nada a ver isso aqui. Então tá errado esse cara aqui. Funcionários têm acesso a direto à alta administração e podem opinar nas ações tomadas pela companhia? Não. Tem nada a ver. Quem pode opinar isso aqui só quem tem o quê? A maioria do capital votante, 50% mais uma da ação, ou seja, ações ordinárias, também está errado esse cara aqui. Títulos emitidos são disponíveis para negociação com outras empresas, utilizando o sistema bancário, dispensando o uso da bolsa. O único erro da C é dispensando o uso da bolsa. Não. Você não dispensa, você utiliza o sistema bancário, não é isso? Operando no sistema da bolsa. Então o erro está dispensando aqui. D. Valores imobiliários. Está errado. Não é imobiliários. Não é? Imobiliários é de imóveis. É mobiliários. Rapaz, os professores, só um izinho. Até agora vamos ler aí, ó. Títulos, está errado, né? De sua emissão podem ser negociados diretamente no mercado imobiliário organizado. Aí está errada. E valores imobiliários, ações de sua emissão
estão admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários, Bolsa de Valores? Correto, tá aí. Professor, questãozinha capciosa, hein? Professor, eu podia ter marcado a letra D, caso desse izinho, mas agora você não marca mais. Então o cara colocou o izinho lá, papo reto, ele invalidou a questão. Agora aqui é o seguinte, cara. Aqui eu vou passar para vocês aqui umas dicas interessantes. No mercado financeiro, os derivativos são instrumentos que dependem do valor de outro ativo, tido como ativo de referência. Em relação aos ativos, aos derivativos, os contratos que prevêem a troca de obrigações de pagamentos periódicos ou fluxo de caixa futuros de um certo período são denominados contratos de. Aí é o seguinte, cara. Aí você tem que fazer o seguinte, ó. Quando fala opções, é opção de comprar e vender. Está escrito aqui comprar e vender. Então, um contrato de opções é opção de compra, opção de venda. Está aqui? Não está. Quando fala swaps, significa troca. Está troca aqui? Tem. Opa, então, B. A termo, alguma obrigação? Tem aí? Não. Futuro. Tem que estar a palavra futuro. EDEG significa seguro. Ora. Então aqui está a palavra troca. Troca, então. Fácil, né? Agora. Agora. Nós fizemos aqui um maravilhoso curso, gente, para vocês aqui do LAC. Só para você ter uma ideia. Nesses concursos aqui nós trabalhamos em quase todos, né? Só não trabalhamos no concurso da base aqui 2010. Mas aqui, ó. Caixa Econômica 2012, né? Caixa Econômica 2010. A gente trabalhou aqui no LAC concurso. Trabalhamos nesses caras aqui. Não é B. Para a disciplina Conhecimentos Bancários, agora vamos aprofundar nessa palavrinha swaps. Em português significa permuta, troca, né? São operações em que há troca de posições quanto ao risco e rentabilidade entre os investidores. O contrato de troca pode ser objeto de commodities ou ativos financeiros. Para aprofundar o swap aqui, eu peguei um texto lá do Wikipedia. Vamos ler esse cara aqui. Para entender a necessidade de um contrato de swap, cita-se, por exemplo, a empresa A é uma empresa exportadora que tem receitas em dólares e dividida em moeda local, corrigidas por juros pós-fixados. Essa empresa quer trocar o risco cambial relativo à variação do dólar pelo risco de juros pós-fixados, ou seja, seu objeto no contrato de swap é a proteção contra os riscos cambiais. Em contrapartida, você tem uma empresa varejista, tá certo? A empresa exportadora quer proteger o quê? O dólar, o câmbio. Já a empresa varejista, ela quer defender o quê? O risco do quê? Dos juros. Então eles fazem uma troca, tá certo? A varejista vai cobrir os juros, o câmbio, e a exportadora vai cobrir os juros. Retalhista em português europeu, tá certo? Nascido importadora, cujas dívidas são atreladas ao dólar e cujas receitas em moeda local são aplicadas no mercado e remunerados uma taxa de juros pós-fixada. Essa empresa quer justamente o oposto, trocar o seu risco referente à variação da taxa de juros pelo risco cambial. As duas empresas podem, então, fazer um contrato de swap com intermediação de uma instituição financeira para fazer a troca. Pronto. Agora, papo reto, cara, dificilmente vai cair nesse nível para vocês, né? Então tá aí a fonte. Vamos fazer mais uma questão aqui.
Atualmente, o mercado financeiro oferece para as empresas algumas modalidades de captação de recursos. Algumas delas sem a intermediação bancária. Como essa característica, o título de crédito emitido pelas empresas visando a captação pública de recursos para o seu capital de giro denominado. Então é o seguinte, cara, aqui está falando, que a empresa vai se capitalizar sozinha. Quando que a empresa vai se capitalizar sozinha com o dinheiro dos outros, não emprestando no sistema financeiro? É quando ela é uma SA. Quais são os valores de SA? Ações, não é isso? Não precisa de banco. Debêntures, comercial papers, não é isso? Qual que é a resposta? Comercial papers. Sozinha. Nota promissória. A própria empresa, uma SA, faz uma nota promissória. Está aqui acima uma nota promissória. Fala, quem que quer comprar essa nota promissória? Lógico, quem comprar essa nota promissória vai ter uma rentabilidade fixa. Vai ganhar juros, vai ser uma boa aplicação aí. Então faz dinheiro. Então as SA, uma das vantagens também de ser SA é essa aí. Ela pode se capitalizar. Então é letra B. Olha aí, lá na frente, lá na primeira aula, ações, debêntures, comercial, papers e o quê? E a tal da subscrição de ações. Vamos lá, mais uma questão aí, vamos lá, né? A oferta pública de ações representa uma das formas mais vantajosas que as sociedades anônimas ou as companhias de capital aberta possuem para levantar recursos exatamente. Lembra que o exemplo que eu dei para você, que a empresa A está precisando de 300 milhões, se fosse lá no banco, lá estava lascado, e está pagando juros aí, é altíssimo por esse dinheiro. É uma empresa altamente organizada, rentável, tem credibilidade, todo mundo quer colocar dinheiro lá, porque coloca dinheiro lá, seja sócio da empresa, você vai ter o quê? Rentabilidade, você vai ter lucro. Então o que essa empresa faz? Ela faz um IPO. Ela faz uma subscrição, ela deixa de ser limitada e passa a ser uma SA, ela deixa de ser cotista de cotas para ser ações. Em contrapartida, ela o que? Ela vai se capitalizar. Para a realização dessa oferta de ações, tais empresas precisam procurar uma instituição financeira do mercado de capitais. Sim, ela sozinha não faz, porque ela tem que passar uma via sacra enorme. Tem que ser registrada, tem que ser autorizada pela CVM a ser uma SA. Como é denominada a operação de venda em lotes de ações? Como é denominada a operação? Qual que é o comando da questão? Quer saber como é que é o nome dessa operação? Realizada por instituições do mercado. Qual que é o nome disso aí? Underwrite, subscrição. Olha o cara aqui, o palavrão aqui. Underwrite, subscrição inicial, abertura, a primeira vez que vai abrir capital. Então, underwrite. Então aí, operação de underwrite. Pronto, cara. Ei, professor, ei. Vou gabaritar. Aproveitando, vamos aqui dar uma palhinha para vocês sobre mercado primário e mercado secundário. Mercado primário. Quando uma letra de câmbio, um certificado de depósito, uma ação, qualquer outro título é vendido pela primeira vez. Primeira vez vem da palavra primeiro. Primeira vez vem de primeiro, vem porque mercado primária. Isto é, quando é posto em circulação no mercado. Dizem que tais operações ocorrem no mercado primário. Pronto, está aí. Se tem o mercado primário, você tem o secundário. Professor, o que é o tal de IPO? Oferta pública inicial. Isso aqui é também subscrição de ações underwrite, usualmente referida como IPO. É o evento que marca a primeira venda de ações de uma empresa no mercado de ações. Seu principal propósito para as empresas novas, pequenas, é levantar capital pela sociedade para utilizar como investimento. Então, isso aí está aí para vocês aí, né? E o secundário, de segundo, já está no mercado, agora vai ser o secundário.
Se o primeiro comprador revender este ativo financeiro a uma terceira, em vez disso para outra, diz que está no mercado, o quê? Secundário, né? Tá aí para você dar uma lida, né? Vamos lá, Caixa Econômica 6 de 2012. O mercado de ações pode ser classificado de acordo com o momento da negociação do título. Quando, por exemplo, uma empresa admite novas ações, esse lançamento ocorre em, olha aí, novas ações. Vem do mercado cambial? Não. Futuro? Não. Monetário? Não. O quê? Primário. Professor, não acredito que isso caiu na prova. E eu vou mandar uma real para vocês. Na prova de vocês vai ser desse nível aí. Talvez um pouquinho maior. Tomara que seja, porque você está top dos tops aí nesse assunto, cara. É, mercado primário, né? As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários são constituídas de forma de sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada. Um dos seus objetivos principais é, olha só, qual que é uma das principais? As sociedades corretoras de títulos, ou seja, é que essas instituições aqui do mercado financeiro nacional. Qual que é uma das principais objetivos dessas organizações? Controlar o mercado de seguros? Não, nada a ver. Não é corretora de seguros. Regular o mercado de valores imobiliários? Olha aqui, ó. Na verdade não é nem regular. Quem regula o valor mobiliário, quem que é? A CVM, né? Assegurar o funcionamento eficiente do mercado da Bolsa de Valores? Vamos pular isso aqui, vamos ver. Subscrever emissões de títulos e valores imobiliários no mercado? Opa, olha aí, estou em dois. Estimular a formação de poupança e a sua aplicação em valores imobiliários? Não, estimular a formação de poupança aqui, quem que é? É a CVM. Então ficamos entre a letra C e a letra D. Tá? E aí? Né? Pô, bati sem querer aqui, gente, a resposta aqui. Letra C. Assegurar o funcionamento eficiente do mercado da Bolsa. Assegurar o funcionamento. C e E são atribuições de quem? Da Comissão de Valores Mobiliários. Pode ir lá na aula da CVM que você vai obter essa informação. Então é letra D. Tá aí. Sociedades corretoras, né? Como o concurso de vocês aí não pediu expressamente esse assunto, né? Mas isso aqui está lá na pasta número 12 para vocês, né? 12 ou 11, que está lá complemento, não é isso? Complemento de conhecimentos bancários. Eu acho importante você assistir essa aula aí. Tá? Ok? Bolsa de Valores. No mercado de capitais, sem dúvida nenhuma, o local onde são negociados o maior volume são nas bolsas de valores. Lá está a grande efervescência desses títulos, né? As bolsas de valores, então vamos estudar um pouquinho de bolsa de valores. São instituições administradoras de mercados, né? É claro, dentro desse aqui nós temos o que? Vários mercados. A gente vai lá mercado a termo, mercado futuro, swap, né? A gente viu derivativos, são vários mercados que são negociados na onde, não só na bolsa, tem vários mercados aí nos valores imobiliários, né? No mercado brasileiro, a bolsa que nós temos é a BMF, Bovespa, não é isso? SA, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, né? Isso aqui foi a união da Bolsa de Mercadorias e Futuros mais a Bovespa, se unificaram num processo de desmutualização do mercado, né? É a principal bolsa de valores administrando o mercado de bolsa e o mercado de balcão organizado, né? Então, olha só retificando aqui uma coisa que eu falei errado aqui, atenção. A bolsa de valores, nós temos aqui, ó, o mercado de bolsa e o mercado de balcão organizado. Então, tá aqui, eu quero que vocês dêem uma lida nesse cara aqui, tá? Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula aqui no slide 35 e amanhã a gente volta na segunda parte da aula para vocês de mercados de capitais. Valeu, galera, até mais. Fui.